Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez juntos aqui para fazer um estudo da palavra do Senhor e vamos falar com o tema: quem é Enoque na Bíblia Sagrada? Muitas pessoas falam em Enoque, mas muitas vezes não sabem realmente quem foi Enoque. Vamos abordar esse tema aqui no canal Cristo Salva, que é de muita importância para mim e para você. Mas antes disso, gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão inscritos no canal Cristo Salva e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sem medidas na vida de cada um de vocês. E dizer que Deus, Ele é bom e bom o tempo todo. Amém? Meus amados, vamos fazer aqui um estudo hoje da palavra, e é um tema também do canal Cristo Salva, sobre Enoque. Nós sabemos que Enoque, ele foi arrebatado por Deus. Enoque, ele foi transladado por Deus. Mas é importante nós, através da Bíblia Sagrada e de um estudo específico, saber qual o exemplo que Enoque deixa para o povo cristão. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o versos, somente o 24. Ele vai falar aqui sobre Enoque. Vamos realmente saber quem é Enoque e qual o exemplo que Enoque deixa para mim e para você, através das antigas escrituras que estão no Antigo Testamento, mas que ele traz ensinamento para mim e para você. Abra sua Bíblia em Enoque, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler somente ele. A palavra do Senhor vai dizer: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Somente até aqui. Meus amados, quando a gente fala em tomou, se fala em quando você tem algo que traz para si. E quando a gente traz algo para si, para nós, é porque tem um valor. Tem um valor simbólico. Tem um valor que só Deus sabe e sabia que Enoque tinha para ele. Mas vamos falar um pouco sobre Enoque. É importante a gente saber um pouco sobre a história de Enoque. Enoque, segundo as escrituras sagradas, Enoque foi um líder cuja vida foi marcada por sua justiça e integridade. Ele é conhecido como alguém que andou com Deus e foi levado por ele aos céus, ou seja, foi arrebatado. Antepassado de Noé, Enoque é lembrado por sua fidelidade e por ser um dos seus poucos e não ter que passar pela morte física. O que eu quero dizer para meus amados irmãos, que Noé, eu posso dizer como cristão, ele teve a oportunidade de ser arrebatado por Deus para o céu. Essa oportunidade única ali, que eu creio que o povo foi testemunha, porque existiu a história, existiu a narrativa. Enoque, ele era descendente de Adão e foi o 7º patriarca, não sendo necessariamente
um líder do povo de Israel, nesse período tão antigo, apesar de sua linhagem tão importante, existe poucas informações e registros a respeito da sua história, destacando-se apenas sua reputação diante de Deus. Meus amados, alguns historiadores e aquelas pessoas que procuram estudar as narrativas bíblicas falam que não há informações sobre a sua infância ou juventude. Já sobre a sua vida adulta, Enoque teve um filho aos 65 anos, chamado Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por mais 300 anos e gerou outros filhos e filhas também. Comparando aos demais líderes da antiguidade, Enoque teve uma vida relativamente curta, segundo a palavra, aqui na terra, vivendo 365 anos. Fala-se aqui em vida curta, mas eu creio que essa narrativa, ela deve ser baseada em meios que eu acho, isso não tem na Bíblia, mas eu acho que nos antepassados, outras pessoas, eu acho que poderiam viver até mais tempo. Não tem dizendo isso na Bíblia, mas isso aqui é uma narrativa de um historiador. Da linhagem de Enoque veio Noé, o patriarca que construiu a arca e se salvou do dilúvio. O detalhe mais significativo para mim e para você sobre a história de Enoque é o registro bíblico que diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras traduções, este versículo encontra-se como: não se viu mais, porquanto Deus por si o tomou, ou não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Meus amados, isso traz para nós que Deus tomou Enoque para si, por andar com ele. Ou seja, Enoque, pelo que vemos e pela história que estamos lendo, Enoque, ele tinha uma íntima e compaixão a Deus, ele tinha uma reverência. Mas o que significa andar com Deus? Você sabe o que é isso? Mas eu vou lhe falar agora. Tiramos um exemplo desse de Enoque. Andar com Deus, como Enoque andou, significa que ele foi um homem justo, misericordioso e sempre disposto a fazer a vontade do Senhor. E aí agora eu lhe pergunto, será que você estamos nos dias de hoje disposto a fazer a vontade do Senhor? Aí é uma pergunta para mim e para você. No mundo onde a gente vive no corre-corre, no cotidiano, um mundo cansativo, e muitas vezes esquecemos de fazer essa vontade do Senhor. Mas Enoque aqui traz um exemplo, como homem, que ele fazia a vontade do Senhor. Da mesma forma também, ele foi conhecido como um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, que andava com Deus. Pelos atos de Noé podemos ter uma ideia do que significava andar com Deus no período dos grandes líderes do povo de Israel. Então, meus amados, aqui nós podemos ver que hoje, trazendo para os dias de hoje, não é fácil ser um Enoque. Não é fácil. Porque vivemos num mundo de tribulação, onde muitas vezes vai faltar esta fé, essa intimidade que Enoque tinha com Deus. Mas apesar desta curta história, Enoque é conhecido assim como Noé,
como um dos heróis da fé, ou como um herói da fé, reafirmando o seu bom testemunho. O fato é que ele foi levado por Deus para o céu. Ele foi arrebatado. Pouco se sabe sobre o patriarca Enoque, mas o que nos foi revelado é que ele fez o que era agradável aos olhos de Deus. E foi por isso que ele foi chamado para a glória. Embora tenha vivido relativamente pouco para os padrões de sua época, Enoque deu um excelente testemunho que quando nós andamos diante de Deus, ele garante uma renovação, ele garante uma vida nova, porque ele não teve aqui a morte física, ele foi arrebatado por Senhor ou por Deus. O que podemos aprender com essa história de Enoque, com essa curta história, é que Enoque ensina sobre a importância de uma vida em comunhão com Deus. E Enoque, ele é um exemplo de alguém que viveu de maneira íntegra e fiel, a ponto de ser descrito como alguém que andou com Deus. Muitas vezes trazendo para nós, temos que ter esse exemplo de Enoque. Todos os dias temos que andar com Deus. Sua vida nos mostra que é possível viver conforme a vontade de Deus em um mundo imperfeito. A sua história nos lembra que a verdadeira recompensa para aqueles que buscam a Deus com a sinceridade não está necessariamente na longevidade ou nos bens materiais, mas na promessa da vida eterna com o Criador. Temos que ter um entendimento que tudo isso vai passar, que tudo isso que nós vivemos um dia vai se tornar pó. Não é eu que digo, é a palavra. Estamos aqui apenas passando uma passagem. Se fala até que nós somos extraterrestres. Muitos falam isso, mas de uma maneira simbólica. Porque nós temos nossos ideais, pensamentos conforme a Bíblia e a palavra do Senhor. Outro aspecto importante que Enoque passa para nós é a confiança da soberania de Deus. Enoque não buscou o reconhecimento dos homens, mas ele buscou agradar a Deus. Isso nos ensina que a verdadeira medida do sucesso muitas vezes não é a aprovação humana, mas é a aprovação de Deus, porque entendemos que tudo está no controle de Deus. Enoque também nos oferece uma esperança única, porque ele foi arrebatado, não experimentando a morte física. Isso simboliza a promessa de que aqueles que caminham fielmente com Deus têm um futuro seguro além desta vida terrena. A comunhão com Deus ela é muito importante, meus amados, porque Enoque, ele dá um exemplo de uma vida profunda, com uma profundidade de intimidade com Deus. Ele reflete exemplo de um verdadeiro adorador. A palavra vai dizer que Enoque ele viveu segundo a vontade de Deus. A sua vida foi ilustrada como seguir a vontade de Deus, levando a uma existência significativa e agradável a ela. Enoque ele representa Deus como prioridade na minha vida e na sua. Enoque ele buscou agradar a Deus, mostrando que a aprovação divina é a mais valiosa do que a humana. Porque a aprovação divina, ela vai te garantir
a vida eterna. A promessa da vida eterna que Enoque nos traz para nós é que um dia, ao ser arrebatado, nós, povo da igreja, simboliza isso, uma promessa de vida eterna para aqueles que são fiéis a Deus. A história de Enoque, ela é ilustrada com uma importância para mim e para você de uma comunhão íntima com Deus e de viver de acordo com a sua vontade. Enoque, ele é um exemplo notável de devoção, confiança em Deus, e o que lhe proporcionou foi uma experiência extraordinária com o Criador, que lhe garantiu o arrebatamento. Glória a Deus. Mas, meus amados, para finalizar, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Vamos ver o que é que Hebreus fala sobre a fé de Enoque. Hebreus capítulo 5, capítulo 11, verso 5. Capítulo 11 e verso 5. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala para mim e para você. Abra sua Bíblia. Meus amados, em Hebreus, capítulo 11, versos 5, ele fala para mim e para você, ele destaca que pela fé, Enoque foi transladado, ou, em outras palavras, arrebatado para não ver a morte, sendo levado por Deus sem ser encontrado, pois o testemunho de que agradava a Deus. Este versículo ele enfatiza a fé como meio de aprovação divina e imortalidade antes mesmo do arrebatamento. O que é que a palavra aqui ela quer dizer para nós? Que Enoque, ele era uma pessoa assim como eu e você, mas que ele tinha fé e que ele tinha uma intimidade com Deus. E eu creio que essa intimidade ela era tão profunda, tão sincera, que Deus, ele, creio eu, não tem na Bíblia, mas que Deus ele não permitiu ali a Enoque a sua morte física. Ele arrebatou. Ele deu essa honra de ele ser arrebatado, ser levado por Deus. Isso para nós como cristão nos leva a uma conclusão que se vivemos diante dessa fé de Enoque, nós vamos ser também arrebatados por Deus e vamos também ter uma vida eterna. Amém? A palavra de Deus é só até aqui. Espero que meus amados irmãos possam ter entendido realmente quem foi Enoque e o que Deus falou para mim e para você, que devemos ter a fé e a intimidade com Deus que Enoque tinha. Amém? Um forte abraço e até o próximo encontro. A paz do Senhor.